Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula 29.2 de Review and Exercise, so let's begin. Olha a aula 29.2, que a gente sabe muito bem que tema foi, até rimou. Mais ou menos, né? Temos aí o título da aula que é Is banana banana? Ou seja, banana é banana? E sim, é sim. E, inclusive faz parte lá da lista, aquela lista que a teacher até acabou mix it up, confundindo a palavra, mas acontece. A gente tem aí a informação sobre o que são as palavras cognatas. Então, cognatas são palavras que possuem a mesma origem, mesmo com o tempo, permanecem com grafias e significados semelhantes, tanto em inglês quanto em português. E assim, os cognatos, eles são muito importantes, porque eles são pontos de referência no texto, ajudam na compreensão, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras. Então, essas palavras, elas possuem o mesmo radical em 2 idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. E na língua inglesa, ela apresenta uma grande, vasta variedade, quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Isso porque, como eu comentei lá na aula, a origem das palavras de língua inglesa, que é o grego e o latim, que tem a mesma origem das palavras em português. E assim, elas são muito usadas na língua inglesa e representam cerca de 30%. Muitas dessas palavras que são cognatas, às vezes elas são até consideradas, entre eles, palavras muito formais. Então, sempre tem uma forma de falar que é mais informal do que aquela palavra, como a palavra continue, por exemplo, que é continue, continue. E ela é pouco usada, eu não vejo muito as pessoas falando, né, em filmes, séries, pouquíssimas vezes eu vi, então eles optam por usar o go ahead, go on, que é continue, e assim por diante. Já tá indo, mas lá já tá caminhando aqui, não deveria caminhar. Enfim, temos aí em inglês a palavra television, que é inclusive o cognato, né? Então, television, televisão, material, material, no caso, material, material, páginas, pages, vídeo, video, certo? E para lembrar lá para vocês, tem 3 classificações. Os idênticos, temos aqui a opção, temos aqui um exemplo de idêntico. Temos os semelhantes e os vagamente parecidos, certo? Todos eles continuam sendo cognatos. E chegou o momento, your moment, seu momento de atividade de sala. Be right back. I'm back and let's correct. Let's go. Vamos corrigir. Tenho certeza que todo mundo achou muito easy, muito fácil. Vamos tirar suas questions. Temos um texto com o título de Turning Illiterate, que a gente vai discutir já. Mas antes temos aí o que ele está pedindo para a gente fazer nessa situação. Então, de acordo com o texto, Kenan não reagiu ao divórcio, ele fazia as tarefas de casa, que mais? O diretor agiu de forma negligente e não conversou sobre o comportamento de Kenan. A mãe de Kenan estava cansada demais para fazer alguma coisa. Então a gente já sabe que tem a ver com o tal de Kenan aí. Foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra. Eita! Será que alguém apanhou? Quer dizer, pode ser que sim, né? Porque isso aqui é apenas a gente está especulando, a gente não sabe
Pelo menos eu ainda não sei. Vocês já responderam e vocês já sabem a resposta. Eu ainda não sei, eu vou ter que ir lá dar uma olhadinha no texto. Então temos aí o turning ill manner, que significa o quê? Tornando-se mal educado. Tornando-se mal educado. Ill-mannered. Temos aí agora o texto. Vamos começar? Since the divorce. Since the divorce. Slide, o TV, colabora comigo. Vamos lá. Since the divorce, the behavior of Kenan changed. Então, desde o divórcio, o comportamento do Kenan mudou. Especially at school, especialmente na escola. He didn't do his homework. Didn't do the exercises during the class. Então, ele não fazia a atividade de casa dele, ele não fazia os exercícios durante as aulas, and was always bring disorder to the class. E sempre trazia desordem para a aula. The director of the school had a lot of conversations with Kenan, but none brought results. Então, o diretor da escola teve muitas conversas com Kenan, mas nenhuma brought resultados. The problem reached a preoccupant level when the grades of Kenan. Vamos lá desde o início. O problema, the problem reached o problema atingiu um nível preocupante. Quando as notas, the grades, do Kenan caíram. Nosedived. Mr. Vince, the director, didn't want to bring more problems. Então, o diretor não queria trazer mais problemas para Martha, to Martha. Kenan's mother, que é a mãe do Kenan, But he thought that at the level, the unique solution was to talk with Martha. Que isso? Mas achava que ao nível, a única solution, era falar com a Martha, que é o Kenan's mother, a mãe do Kenan. Martha worked a lot. Martha trabalha bastante. From Monday to Monday, de segunda a segunda. Without stop, sem parar. She was already very miserable with the behavior of Kenan at school. Ela já estava muito infeliz com o comportamento de Kenan na escola. But the bad grades he started to get were the last straw. Aí já não dá. Já é demais, né? Então, olha só. Ela diz o seguinte aqui. Ela já estava bem triste, né? Miserable com o comportamento do Kenan na escola, mas as notas ruins. But the bad grades, a gente viu essas duas palavras já, mas as notas ruins que ele começou a tirar foram a gota d'água, the last straw. A gota d'água. She was so nervous. Ela estava tão nervosa. She was shaking. Ela estava tremendo. Com só o olho lá piscando, né? Um olho vai precisar de tratamento. Coitada, bichinha. She told Kenan to prepare himself. Aí aquela questão, né? Aquela questão que a mãe, né, vai lá na escola, e ela fala assim pro filho. Aqui alguém falando que ela diz, she told Kenan to prepare himself, ou seja, te prepara. Ela diz pro Kenan para ele se preparar. Não, ele não ia viajar, não é para se preparar, não. De viagem, nada disso. She was going to punch his lights out. Eita. Engraçado, ela... O que quer dizer isso aí? Engraçado mal dizer, né? Ela disse que ia punch, é bater. Aí aqui é uma expressão, né? Tipo, bater, ia dar uma surra, né? Uma surra daquelas. Mr. Orwell, Kenan's grandfather, ou seja, o avô aí do Kenan, said to Martha to calm down. Disse para Martha para ela se acalmar.
Calm down, calm down. To beat someone up was not part of her nature. Ou seja, bater em alguém não fazia parte da sua natureza, a natureza dela, na verdade, da Marta. Marta settled down, né? A Marta se acomodou aí, né? Se acalmou, no caso, seria melhor. Se acalmou aí, né? Ficou menos nervosa. But told Kenan he was being a great disappointment. Mas disse para o Kenan que ele estava sendo, né? Que ele estava sendo uma grande decepção. Grande decepção. Então, olha só. Textinho aí básico também, de novo. Temos aí agora a questão do... Ó, o slide está andando sozinho aqui, gente. Tá? Tem a questão aqui da resposta correta, que temos aí a resposta já, né? Porque tá tendo algum problema aqui no slide e tá dando a resposta sem eu dar a resposta. Certo? Então, foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra. Esta é a resposta correta. A mãe de Kenan estava cansada demais para fazer alguma coisa, mas pelo contrário, ela queria sim fazer. To beat him up, né? Queria, né, coisar ele todinho. O diretor agiu de forma negligente, não conversou, errado. Ele fazia dever de casa, errado. Kenan não reagiu ao divórcio, muito pelo contrário, foi aí que começou todo o problema. Certo? 2, não é uma palavra cognata. Não é uma palavra cognata. Divorce, homework, class, miserable, calm. Então aqui temos apenas uma. De todas que tem aqui, a única é a palavra homework. Homework não é um cognato de forma alguma, tá? Atividade de sala. E aí temos a primeira palavra divorce, que é divórcio, né? Temos a palavra class, que é classe, também pode ser aula, certo? Aula, mas também é classe. Temos a palavra miserable, a palavra miserable, que eu traduzi de forma diferente, mas era um sinônimo, ao pé da letra miserável, e a palavra calm, que é calmo, calma, enfim. Na 3, vocês iriam completar as frases usando o cognato da lista abaixo. Temos a palavra rude, connect, classes, example, positive. Certo? Rude, conectar, aulas, que nesse caso vai ser aulas, exemplo e positivo. Então, olha lá, he missed mathematics every week. Se eu tô falando de matemática, só pode ser classes. Ele perde a aula de matemática toda semana. Sempre chega atrasado, alguma coisa assim do tipo, e aí não assiste a aula. Daí fica difícil. To him, everything is going to work. He's so... Ou seja, totalmente contrário de mim, né? Para ele, tudo vai funcionar, né? Vai funcionar, it's going to work. Aqui a palavra work tá no sentido de funcionar e não trabalhar, tudo bem? He is so... Aí você vai usar a palavra positive, positivo. He's so ill-mannered, always with his mother. Ele é tão mal educado, sempre rude com a sua mãe. Always rude with her... Eita! Always rude with his mother. Eu enrolei a língua aqui, ficou muito lindo. Próxima. Do I have to o quê? The cable in the computer. Então, ao invés de computador, cable, que é cabo, só pode ser das palavras que estavam lá, aquela palavra connect. E que é um verbo, né? Esse to na frente indica que esse verbo aqui ele não está conjugado. Só esse. Então, eu tenho que conectar o cabo no computador. I didn't understand. Eu não entendi. Can you give me an example? Você pode me dar um exemplo? E aí temos a 4, o que vocês iam colocar, eu adoro esse tipo de atividade. Put the words in the correct order, ou seja, ponha as palavras na ordem correta. E você tem aí, letra A, você vê, ó, primeira coisa, você tem que ver se é uma pergunta, uma negação, se tivesse nota. Então, todas são perguntas, exceto a letra E. A letra E não é. E, aparentemente, é uma afirmação, porque não tenho a palavrinha not indicando negação. Então, temos lá,
a lot of, you do, economy, understand. Como é que vai ficar? Isso tudo aqui tá no presente simples. Então, a gente sabe que vai começar com auxiliar, depois vem o pronome interrogativo, depois vem o verbo, que vai ser o verbo understand, e depois vem a lot of economy. Do you understand a lot of economy? Você entende bastante de economia? Na letra B. Which hour are you bringing back Arthur? Ou seja, que horas você retornará, bring back, trará de volta, no caso, bring back. Bring back. E aí a gente tem a seguinte situação, trazer de volta, no caso aqui, trazer de volta. Tem a seguinte situação, como aqui a gente está trabalhando ainda no presente, só que agora é verbo to be. E o verbo não foi para frente da sua pergunta, por que ele não foi para frente? Porque você está usando um pronome interrogativo, e aí a palavra hour, ela tem que vir aqui depois desse pronome interrogativo, para dizer exatamente o que deveria ser dito nesta frase. Which hour, que vai ficar como? A tradução, que hora? Que hora, nesse caso? Ah, mas eu aprendi what time, mas aqui a gente vai falar de outra forma também. Which hour, que horas? Que hora que você vai trazer de volta Arthur, bring back? Muito bem? Temos a próxima, letra C, favorite is your emotion what? Então, a gente já sabe, o pronome interrogativo vem na frente. Quando tem pronome interrogativo, ele sempre vem na frente. Sempre vem na frente para fazer pergunta. Quando não tem, vai ser um verbo. O verbo auxiliar, no caso da oração ali. Então, what is your favorite emotion? Aqui, qual é o seu emoji favorito? What's your favorite emotion? Aliás, emotion é emoção, eu me empolguei aqui. Emotion, emoção, seu sentimento favorito. Tô com a palavra emoji na cabeça. Sorry, qual é o seu sentimento favorito? Pergunta estranha, né? Mas Aí temos também a letra D. Do you have a lot of stuff in your garage? Por que eu coloquei assim? Porque aqui agora vai ser uma frase no presente simples, no simple present, na questão do auxiliar na frente, depois sujeito, verbo principal, e aí o resto da frase, que é o complemento. Você tem bastante coisa na sua garagem? Do you have a lot of stuff in your garage? And the last one, e a última, se trata de o quê? Se trata de uma afirmação, portanto, o sujeito vem na frente. We have to go back. I forgot my passport. Com certeza, essa aí sou eu. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Essa sou eu e isso aqui tá chato hoje. We have to go back. Nós temos que voltar. I forgot my passport. Eu esqueci meu passaporte. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa aqui. Quem não conseguiu completamente, tá tudo bem. Agora vocês sabem, entendeu? Por que você colocou o do aqui na frente, o which aqui e assim por diante. Praticando aí para você cada vez mais melhorar. E chegou aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. E eu vejo vocês. See you next class. Bye.